Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos dar uma olhadinha aqui nesse vídeo um pouquinho sobre expansão marítima europeia, tá? Então vamos entender aí o porquê, vamos tentar entender um pouquinho por que que esses caras, né, por que que os europeus se lançaram aí no mar. Vamos lá. Bom, primeiramente, essa expansão marítima ela é motivada pelo que a gente chama de renascimento comercial. Vocês viram aí nos vídeos anteriores, tá? Que as cruzadas colocaram ali os europeus em contato com as mercadorias do Oriente, tá? Então, há o renascimento ali, né, do comércio, há um fortalecimento do comércio, com isso há também o que a gente chama de renascimento urbano, tá? Então, há essa necessidade, né, a esse a nova atividade, né, esse fortalecimento dessa nova atividade. Então, buscar essas especiarias, né, ter acesso a essas especiarias, né, era fundamental aí. Então, o objetivo principal dessa expansão marítima era uma nova rota para as Índias. Onde são as Índias? Vamos lembrar o chamado Sudeste Asiático ali, né? Onde hoje é Índia, China, então ali onde está o berço ali dessas especiarias. Há também o fator de que ocorre o chamado fechamento do mar Mediterrâneo. O que foi esse fechamento do mar Mediterrâneo? Quando, em 1453, os turco-otomanos tomam ali o Império Bizantino, né? Invadem Constantinopla e põem fim ali ao Império Bizantino, ao Império Romano do Oriente. Ou seja, o que vai acontecer? Tá? Então, o acesso das rotas, né, via mar Mediterrâneo para você alcançar ali a Ásia, ele fica limitado, ele fica o quê? Travado pelos turcos, tá? Não que os turcos não vendiam as especiarias, vendiam, mas é claro que quanto mais atravessadores, né, maior o preço dessas especiarias. Então, muitos comerciantes de outras nacionalidades queriam ali o acesso a essas especiarias, tá? Ainda nessa situação marítima, nós temos um fator também, o fator religioso. A Igreja Católica, ela vê uma oportunidade de expandir a fé cristã, de expandir a fé católica, não é? Através é, através dessa expansão, tá? Então, a Igreja ela tem aí é, esse fator aí, essa missão de levar a palavra, né? Então, ela vê na expansão marítima uma oportunidade de levar a palavra, levar a Igreja para outros lugares. Bom, vamos entender o seguinte: quem que começa com essa expansão? O início dessa expansão aqui se dá aí por Portugal, tá? O Portugal foi o primeiro país em expansão marítima, ou seja, a gente pode falar em um pioneirismo português. E é muito comum os vestibulares cobrar, mas as causas, por que desse pioneirismo português? Por que Portugal foi o primeiro? Bom, a gente viu ali informação das monarquias nacionais, tá? A, Normalmente vocês veem isso em História do Brasil também, esse início da expansão marítima, tá? Mas isso sempre é bom revisar. A gente fala como fator desse pioneirismo português. Primeiro, a centralização política precoce. Lembra que Portugal se forma como nação, né, independente já no século XII. Tá? Vamos lembrar também o seguinte: além de uma centralização política precoce, nós temos uma burguesia forte, burguesia comerciante forte e aliada do rei, principalmente por causa da Revolução de Aviso. Quando essa burguesia comerciante, ela financia ali João Mestre de Aviso e ajuda esse cara a se tornar rei. Portugal também tem uma posição geográfica privilegiada. Vamos lembrar que Portugal aí, ele tem o seu litoral voltado ali para o Oceano Atlântico, tá? Facilita as navegações. E também ali você vai ter um conjunto de conhecimento, né, de técnicas náuticas, tá? E aí
a gente tem o fator da a presença árabe na Península Ibérica, ela foi fundamental, porque ela levou vários conhecimentos, tá? Por exemplo, a bússola. A bússola é uma invenção chinesa que foi levada para a Europa pelos muçulmanos. O astrolábio é um instrumento de localização desenvolvido pelos muçulmanos. As caravelas, para você desenvolver a caravela, é necessário um conhecimento matemático. Então, há esse conjunto, há esse esforço ali técnico em Portugal. Então, dadas essas condições, Portugal se lançou ao mar. Vamos lembrar o seguinte: primeiramente, não é Portugal o marco ali da expansão marítima, vai ser a conquista de Ceuta, não é? Em 1415. As viagens importantes de Portugal, né? Nós temos a do Bartolomeu Dias. Por que essa viagem é tão importante? Porque ele navegando, não próximo ao litoral do continente africano, ele atinge o extremo sul da África, que era batizado de Cabo das Tormentas, passa a se chamar Cabo da Boa Esperança. Tá? O Vasco da Gama, que atinge ali Calicut, não é? No final ali do século XV. Vamos lembrar também o seguinte, e nós temos aí a viagem, não é, do Pedro Alves Cabral, tá? A viagem do Pedro Alves Cabral, que ele atinge ali o Brasil, chega o Brasil, toma posse das terras brasileiras, tá? E parte depois para as Índias, para a Ásia, ok? Só que a Espanha ela também queria entrar na brincadeira, tá? A Espanha ali com o navegador genovês, Cristóvão Colombo, tá? Ele propõe ali para os reis da Espanha. A serviço dos reis da Espanha, ele tem a brilhante ideia de chegar ali às Índias, como? Viajando para o oeste para se alcançar o leste, dando a volta no mundo, uma vez que a Terra ela é redonda, tá? Então, contornando a Terra e atingindo ali a Ásia. Vamos lembrar o seguinte, vamos lembrar que qual que é o problema? Tinha uma América no meio do caminho. Cristóvão Colombo chega ali nas terras americanas, no continente novo, que ele acreditava, ele morreu acreditando ter chegado nas Índias, só que ali não tem as especiarias. Só uma curiosidade, Colombo vai morrer pobre, tá? E o Fernão de Magalhães, que vai completar a viagem de circunnavegação, que é essa setinha que aparece no mapa para vocês, em azul aqui, né? Então, o Fernão de Magalhães foi um navegador que conseguiu ali fazer a chamada viagem de circunnavegação, que é dar a volta no globo terrestre, ok? Bom, para que não houvesse encrenca entre Portugal e Espanha, eles vão assinar, né, o chamado Tratado de Tordesilhas. O que foi esse tratado? O Tratado de Tordesilhas, não é, estabelece que a 370 léguas, 350 léguas do arquipélago de Cabo Verde traça-se uma linha imaginária. As terras que ficam a oeste pertencem a Portugal, a leste pertence a Portugal, a oeste pertence ao quê? A Espanha. Vamos pensar o seguinte, se você olhar assim, nossa, no continente americano os portugueses ficaram com uma pequena faixa de terra, tá? Mas o que interessava para os portugueses na época eram as terras americanas? Não, era onde? Era as especiarias, que aí ficou a maior parte sobre o quê? O controle português, ok? Galera, o Tratado de Tordesilhas vai desagradar as demais nações, tá? Principalmente há um nobre francês que ele fala assim, que ele queria ver o testamento de Adão e Eva deixando a terra, né, para portugueses e espanhóis. Então vai ser muito comum ali ingleses, franceses, né, atacarem ali embarcações. A Inglaterra nós temos ali, principalmente no reinado da Elizabeth I, nós temos ali
a ação dos corsários, não é? Atacando os galeões espanhóis que saíam carregados de prata da América rumo à Europa. Tá? Então, assim, há ali essa insatisfação das demais nações europeias com esse tratado, ok? Bom, e a gente tem que pensar aí, para finalizar, as consequências ali dessa expansão marítima. Bom, a primeira, a descoberta, entre aspas, né, a gente, né, não gosta desse termo descobrimento, né, porque é uma visão eurocêntrica, mas a chegada, né, dos europeus na América é a colonização da América, que vai ali tanto mudar a Europa economicamente, como muda completamente os destinos da terra das terras americanas, tá? A gente fala num deslocamento do eixo econômico do mar Mediterrâneo para o Oceano Atlântico. O que significa isso? Significa que as transações econômicas mais importantes, elas deixam de ser feitas no mar Mediterrâneo e elas passam aonde? Para o Oceano Atlântico. O Oceano Atlântico se torna o oceano de integração ali entre, é, entre as várias forças econômicas, tá? E a gente fala em uma integração de várias partes do mundo, tá? Então, nós temos aqui que refletir que para muitos autores a expansão marítima ela é o germe ali, né? Ela é o joga ali, ela é a semente do que a gente chama hoje de globalização. Vamos pensar no Império Português. O português ele tinha negócios com os africanos, ele tinha negócios aqui no Brasil, ele tinha negócios na Ásia. Então, há um começo dessa integração, desse processo que a gente chama de globalização. Ok? É claro que os europeus eles exploraram aos seus interesses essas áreas, tá? Trazendo consequências aí para os povos locais, né? Para as culturas locais. Essas consequências a gente vai ver no próximo vídeo, ok? Gente, espero que vocês tenham gostado, tá? E aí a gente deseja para vocês ótimos estudos sempre e um forte abraço.